A Lua é o segundo objeto mais brilhante no nosso céu. Ao mesmo tempo, entre outros corpos astronômicos, é um dos mais escuros e menos refletivos. Nosso satélite natural só parece brilhante porque está muito perto da Terra. Para efeito de comparação, nosso planeta parece muito mais brilhante quando você olha para ele do espaço. É porque as nuvens, o gelo e a neve refletem muito mais luz do que a maioria dos tipos de rocha. Tritão, a lua de Netuno, tem toda a sua superfície coberta por várias camadas de gelo. Se este satélite substituísse a nossa lua atual, o céu noturno ficaria 7 vezes mais brilhante. Quanto mais perto a lua está do horizonte, maior ela parece. Este fenômeno é chamado de ilusão da lua. Uma das teorias que explicam isso afirma que a atmosfera desempenha o papel de uma lupa, fazendo a lua parecer maior. Na realidade, se a atmosfera tivesse uma palavra a dizer, a Lua pareceria menor, não maior. A maioria dos especialistas acredita que a ilusão é criada por sua própria mente. Isso pode aumentar o tamanho da Lua em mais de 2 vezes. Quando o satélite da Terra está no alto do céu, você não tem nenhuma indicação visual da distância dele. Mas quando está perto do horizonte, você pode ver os objetos ao seu redor em detalhes. Isso faz a Lua parecer maior, mas é apenas uma das muitas teorias que explicam o fenômeno. A propósito, você pode escapar dessa ilusão se curvar e olhar a Lua de cabeça para baixo por entre as pernas. 2 ou 3 anos atrás, um asteroide foi puxado para a órbita da Terra e começou a viajar ao redor do planeta. Mesmo que não seja maior do que um carro normal, ainda é bastante grande. De mais de 1 milhão de asteroides que os astrônomos conhecem, este é apenas o segundo a orbitar o nosso planeta. Chamado 2020 CD3, ele é a nossa mini-lua temporária. No entanto, ele não ficará com a Terra por muito tempo. O asteroide está seguindo uma órbita aleatória e está lentamente se afastando. Objetos temporariamente capturados, como o 2020 CD3, são raros. Eles precisam ter direção e velocidade específicas para serem capturados pela atração gravitacional da Terra. Caso contrário, eles colidem com o planeta ou voam em outra direção. Um fenômeno lunar transitório é uma das coisas mais enigmáticas que acontecem na Lua. É uma luz, cor ou alguma outra mudança de curta duração na superfície do satélite. Mais comumente, são flashes de luz aleatórios. Os astrônomos observam esse fenômeno desde a década de 1950. Eles notaram que os flashes ocorrem aleatoriamente. Às vezes, podem acontecer várias vezes na semana. Depois disso, eles desaparecem por vários meses. Alguns deles não duram mais do que alguns minutos, mas já houve alguns que continuaram por horas. O ano era 1969, um dia antes de a Apollo 11 pousar na Lua. Um dos participantes da missão notou que uma parte do satélite natural estava mais iluminada do que a paisagem circundante. Parecia que aquela área tinha uma espécie de fluorescência. Infelizmente, ainda não está claro se esse fenômeno estava relacionado com os misteriosos flashes lunares. Pode haver mais metais, por exemplo, titânio ou ferro, nas crateras lunares do que os astrônomos costumavam pensar. O principal problema desse achado? Isso contradiz a principal teoria sobre a formação da Lua. Essa teoria diz que o satélite natural da Terra se separou do nosso planeta após uma colisão com um objeto espacial massivo. Mas então, por que a crosta pobre em metais da Terra tem muito menos óxido de ferro do que a Lua? Isso pode significar que a Lua se formou a partir do material que se encontra muito mais profundamente em nosso planeta. Ou esses metais podem ter aparecido quando a superfície lunar derretida estava esfriando lentamente. A gravidade da Lua é cerca de 17% da gravidade da Terra. Uma pessoa pesando 90 quilos em nosso planeta natal, na Lua, teria seu peso diminuído para apenas 15 quilos. Também é possível carregar coisas 6 vezes mais pesadas do que na Terra. Também seria mais fácil andar na superfície da Lua, mas seria mais pegajoso também. Os pés dentro de um pesado traje espacial afundariam no solo lunar até 15 centímetros de profundidade. Mas vamos imaginar que você decidisse pular o tedioso processo de caminhar, saltando pelo ar. Dessa forma, você provavelmente perderá o controle de seus saltos rapidamente. Além disso, a superfície da Lua está repleta de crateras profundas. Seria uma tarefa difícil evitar todas elas. Não faz muito tempo, os astrônomos descobriram uma mancha enorme de alguma substância misteriosa. Ela estava escondida sob a superfície do outro lado da Lua.
Sua massa era igual a uma pilha de metal 5 vezes maior que a ilha Havaí. A coisa enigmática está a quase 322 quilômetros abaixo de uma enorme cratera que apareceu na superfície lunar bilhões de anos atrás. A mancha provavelmente tem algo a ver com uma supercolisão. Ela pode ser o núcleo de metal do objeto que atingiu a Lua naquela época. Os cientistas mal podem esperar para colocar as mãos na descoberta. Isso poderia explicar muitas coisas sobre a cratera Polo Sul Aitken, a maior conhecida no Sistema Solar. Se estivesse na Terra, sua bacia de formato oval se estenderia de Washington, D.C. ao Texas. Não há ar no satélite natural da Terra. Mas então, como pode estar enferrujando? Os cientistas descobriram a presença de hematita na Lua, o que é uma espécie de ferrugem. Um instrumento especial de pesquisa da NASA examinou a luz refletida na superfície lunar. Descobriu-se que a composição dos polos do satélite é muito diferente do restante. A superfície da Lua é pontilhada por rochas ricas em ferro. Mas sem oxigênio e água líquida, a ferrugem não pode aparecer. Os ventos solares aumentam o mistério. Eles bombardeiam a Lua com hidrogênio, e o hidrogênio torna muito mais difícil a formação de hematita. Mas, embora a Lua não tenha uma atmosfera, ainda tem alguns vestígios de oxigênio. Sua fonte é a atmosfera superior do nosso planeta. A Terra também protege a Lua de quase 100% dos ventos solares, embora não o tempo todo. E apesar de o nosso satélite natural estar completamente seco, pode haver gelo de água nas crateras sombreadas do outro lado. A Lua não é uma esfera perfeita, tem a forma de um ovo. Além disso, o centro de massa do satélite está a pouco mais de 1,5 km de seu centro geométrico. A Terra e a Lua estão gradualmente se afastando, tão lentamente quanto crescem as suas unhas. Este é o outro lado da força gravitacional do nosso satélite. A Lua cria marés nos oceanos da Terra. Os oceanos recuam na direção da Lua e a fazem acelerar. Isso, por sua vez, move o satélite para uma órbita mais alta. Em tempos pré-históricos, a Lua estava muito mais perto do nosso planeta do que agora. Felizmente, não vamos perder a Lua. Quanto mais ela se afasta, mais fraca se torna a sua atração gravitacional. Isso significa que em breve, nosso planeta não estará empurrando a Lua para longe com a mesma força. Há muito pouca atividade acontecendo dentro da Lua. Além disso, quase não há atmosfera ao redor. É por isso que os cientistas podem rastrear crateras de impacto espalhadas pela superfície do satélite, datando de bilhões de anos atrás. Enquanto datavam as crateras, os astrônomos descobriram que a Lua, junto com o nosso planeta, passou por um pesado bombardeio tardio cerca de 4 bilhões de anos atrás. Este evento também é conhecido como cataclismo lunar. Esse intervalo durou várias centenas de milhões de anos. Durante ele, um número excepcionalmente grande de asteroides colidiu com a Terra, Mercúrio, Marte e Vênus. Pode haver um labirinto de tubos de lava na Lua. Não muito tempo atrás, os astrônomos receberam os resultados de uma topografia lunar subterrânea. Eles descobriram uma enorme caverna sob a superfície do satélite. Com cerca de 48 quilômetros de comprimento e 96 quilômetros de largura, a caverna provavelmente é o resultado de uma atividade vulcânica de 3 bilhões de anos. Depois que os fluxos de lava endureceram, eles criaram uma crosta dura e espessa do lado de fora. Mas por dentro, a lava continuou fluindo, derretendo a rocha e formando túneis e cavernas. Incontáveis poços na superfície da Lua, descobertos pela NASA, podem ser as aberturas para esses tubos de lava. A órbita da Lua em torno da Terra não é circular, é oval. É por isso que a distância entre o nosso planeta e o satélite varia entre 362 mil quilômetros a mais de 402 mil quilômetros. Há pouquíssima atividade sísmica acontecendo dentro da Lua. No entanto, os mini-terremotos lunares, causados pela atração gravitacional do nosso planeta, às vezes acontecem vários quilômetros abaixo da superfície. Depois disso, pequenas rachaduras e fraturas aparecem na superfície do satélite e gases escapam por elas.